para a vida da gente, para a alma, né? Então, é, trabalhar é legal, é legal. Pode parecer um perrengão aí, mas é muito legal trabalhar, muito legal. É, dá uma alegria. E a gente não pode achar. É que, né? É complicado porque tu vê que as pessoas têm o hábito de dizer assim, ó, eu tenho que ir trabalhar. Caramba, né? A gente precisa encarar isso de outra forma, né? Não é eu tenho que ir trabalhar, é eu vou trabalhar porque eu quero, porque me faz bem, porque eu gosto, entendeu? Então, assim, e trabalhar assim, qualquer trabalho. Hoje eu vi um vídeo muito legal, né? De uma mulher, né, que fala sobre trabalho e sobre emprego, sobre os tipos de trabalho. Ela, pelo que eu entendi, ela é tipo diarista, assim. E ela diz assim que quando uma pessoa tem um emprego desses, tipo, eu vou ser diarista, todo mundo espera que ela está fazendo isso porque não tem outra opção. E aí a mulher é formada em filosofia, então ela diz, quando ela começa ela fala 3 idiomas, né? E está fazendo trabalho doméstico, faxina nas casas. E ela diz que quando ela fala sobre assuntos mais, tipo, sei lá, fala sobre filosofia, sobre política, ou coisa assim, as pessoas se admiram, mas como assim? E aí e pergunto, tá, mas por que você está fazendo isso então? Ela diz, porque eu estou fazendo um trabalho que muitas pessoas não podem fazer, ou não fazem porque não gostam, ou porque não sabem, ou porque não tem tempo e tal. E eu estou fazendo um trabalho, e trabalho é trabalho, não importa qual seja. Né? Muito legal, muito bacana. Ela diz que a gente tem mania de enxergar empregos como subempregos. Se o cara é motorista de ônibus, tu espera que ele seja um trabalhador sem informação, sem, né? Só que não é sempre assim, né? Com certeza, com certeza. É isso mesmo. Só que faz parte, inclusive, da vida da gente, a gente encarar esse negócio e entender que qualquer trabalho é bom, é legal, desde que tu faça ele da melhor forma que tu puder fazer, né? Qualquer trabalho, qualquer. E a gente sempre pode fazer qualquer trabalho que a gente faça, eh, qualquer coisa que a gente faça na vida, é importante que a gente faça isso com dedicação, né? Porque se a gente vai fazer uma coisa mais ou menos, né, é melhor a gente não fazer, né? A gente não faz nada mais ou menos. Tem que fazer a coisa, né, com toda a garra, com todo o afinco. Então, qualquer trabalho é bom e é legal, né? É a gente que precisa encarar esses trabalhos, né, como uma coisa legal. Agora, se você odeia, se você detesta o seu trabalho, bom, daí verdade, arruma outro trabalho, arruma outra coisa para fazer, né? Mas muita coisa a gente coloca expectativa demais, né? Em cima das coisas. Como a gente tem tratado muito aqui no curso, né? A gente coloca expectativa, às vezes, em cima de ser um empreendedor, de ter o seu próprio negócio, eu vou ficar rico. E não é para ficar rico que a gente, às vezes, tem uma empresa ou escolhe ser empreendedor, e sim porque é o que eu gosto de fazer, é o que eu quero fazer, e trabalhar muito,
né? Porque o empreendedor não trabalha menos, não. Pelo contrário, trabalha mais, né? Mas o trabalho realmente faz muito bem para a gente, muito bem. Então, trabalhar qualquer que seja o trabalho doméstico, se você vai fazer uma faxina, comida, sei lá, fazer qualquer trabalho doméstico, ou vai, sei lá, trabalhar numa empresa, vai trabalhar na área de produção, na área mais pesada, faça o trabalho com amor, né? Porque isso faz toda a diferença. Agora, se você odeia aquele local onde você está trabalhando, arruma outro emprego, né? Arruma outro emprego. Porque não é legal a gente ficar. A gente tem dificuldade, na verdade, de fazer bem um trabalho que a gente não quer fazer, né? Que a gente não gosta. Mas isso não significa que se eu estudei, se eu me formei, eu quero ser, sei lá, o chefe, o gerente. Nem todo mundo gosta desse tipo de coisa, né? Nem todo mundo gosta. Se você gosta, ok, lute para ser. Mas se você não gosta, bom, paciência, vai fazer outra coisa, né? Tem tanta oportunidade, tanta coisa que a gente pode fazer na vida e conseguir viver e sobreviver com esse trabalho, né? É muita coisa que a gente pode fazer e consegue sobreviver. Então, vai atrás, né? Que tal, hein? Uma xingada de mãe aqui, parece, né? Eu não sou mãe de vocês, mas sou mãe também, né? Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Habituem-se a não, a não pensar no trabalho como uma obrigação, e sim como um prazer, como uma coisa que a gente tem que fazer porque nos faz bem e porque faz parte da nossa vida e porque ele nos deixa melhor. Então, nos transforma em pessoas melhores. Quando a gente está trabalhando, na verdade, você está sempre ajudando outras pessoas, né? A resolver os seus problemas, né? A contribuir com uma equipe. Isso é uma das coisas mais legais, né? A gente entender que está contribuindo para um grupo, para uma equipe, né? Muito bacana isso, muito bacana. Então, trabalhar faz bem. Vamos lá, né? Vocês estão só começando, mas eu mesma vou trabalhar até que eu tiver força, até que eu tiver vontade, eu vou trabalhar. Tiver cabeça suficiente, eu vou trabalhar. Beleza? Vamos lá então. Vamos. Bom, pessoal, seguinte, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre qualidade e sustentabilidade nos negócios, certo? Sustentabilidade a gente vai continuar trabalhando depois, mais adiante, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre qualidade, como ela pode fazer diferença nos nossos negócios. Beleza? Vamos lá então. Bom, né? Do trabalho da última semana, que a gente falou sobre incubadoras, né? Então, quem entregou aqui foi o pessoal da DJK, a Gabriela e os meninos da Open Mind, certo? Eu não olhei se alguém entregou trabalho atrasado, eu não olhei, tá? Essa semana não deu, não tive tempo de olhar, mas vou olhar semana que vem, então, tá bom?
E vamos fazer, né, gente? Tudo tão simples, tão fácil. Certo? Então, nas últimas aulas, a gente falou sobre incubadoras e hoje a gente vai falar sobre gestão da qualidade e práticas sustentáveis, né, nas empresas, né? E quando a gente fala em qualidade, né, a gente está falando em uma estratégia. Quando a gente fala em qualidade, a gente não está falando só qualidade do produto. A gente está falando em qualidade como um todo, como uma estratégia de uma empresa, né? A gestão da qualidade é realmente uma estratégia que vai desde lá o teu planejamento, né, estratégico. Aliás, né, quando a gente fala em estratégia, em qualidade, a gente fala numa ferramenta, né, e que é uma ferramenta da administração e é uma ferramenta da qualidade que perpassa por todos os caminhos, que é o PDCA. P de plan, D de do, C de check e A de act. Então né, traduzindo para o português, planejar, executar o que foi planejado com disciplina, medir e monitorar e tomar ações, né, para a gente ou corrigir aquilo que não está saindo conforme o planejamento ou para melhorar a nossa empresa, certo? Então, a qualidade ela passa por todas as etapas do negócio, toda a empresa, e não só pelo produto, certo? Quando a gente é comum a gente, quando pensa em qualidade, e pensar em um produto bom, certo? No melhor produto, quando a gente fala em qualidade. Mas qualidade não é só isso, né? A gente tem que pensar a administração pela qualidade significa que você vai focar no seu cliente. Qualidade é sempre focada no cliente, certo? Quando a gente fala em qualidade, a gente está sim pensando no cliente, certo? Sabes o que tem que ver a administração da empresa lá com o cliente? Tem tudo a ver, tudo tem tudo a ver com o cliente. Por quê? Porque uma empresa só existe se tiver clientes, certo? Então, foco na qualidade é foco no cliente. A gente montar toda a estratégia da empresa com foco naquele que mais importa, que é o cliente. Beleza? Bom, quando a gente resolve, né? Quando a gente define fazer uma gestão da empresa pela qualidade, a gente começa, o próprio cliente começa a perceber isso, né? Porque ele percebe que a empresa é organizada, né? A empresa tem mais produtividade, porque a coisa está mais. Não se tem produtividade no meio de uma desorganização, certo? Passa mais credibilidade, né, para os clientes e também para os fornecedores. Gente, fornecedor é uma parte super importante de qualquer empresa. Qualquer empresa, né? A gente trabalha, né? Afinal de contas, é difícil a gente trabalhar sozinho, né? A gente tem que ter interações com aqueles para os quais a gente vende, que são os clientes, e dos quais a gente compra qualquer coisa, inclusive serviços, né? Então eu posso não comprar matéria-prima porque meu produto, enfim, não tem uma matéria-prima, é um aplicativo, é um game, ou sei lá, né? Eu não tenho um produto físico, então eu não tenho uma matéria-prima física, mas eu contrato, sei lá, desenvolvedores, eu contrato, sei lá, manutenção de equipamentos, né? Isso também são fornecedores, certo? São parceiros e fornecedores têm que ser encarados como parceiros, certo? Então,
quando a gente quer ser competitivo, ou seja, a gente quer ficar no mercado, então, porque ser competitivo significa que eu estou no páreo, né, no mercado. Eu estou oferecendo alguma coisa e estou no páreo. Isso é ser competitivo. Eu ofereço qualidade e preço justo, certo? A gente fala em preço justo por aquilo que eu ofereço, né? Então, se a gente está oferecendo um produto de qualidade, um atendimento de qualidade, né? Uma empresa de qualidade, a gente cobra também do cliente um preço justo. Lembra que a gente já falou sobre preço e valor, né? Que o cliente tem que sempre ter a sensação de que ele pagou menos do que valia o produto. E isso não necessariamente significa ter o preço mais baixo. Não necessariamente, certo? Também a gente não pode ligar qualidade com preço, que também não é por aí, né? O que acontece é que muitas vezes se a gente tem um diferencial de qualidade muito grande, a gente consegue valores mais interessantes, certo? Para ampliar essa competitividade, quer dizer, para eu me firmar como um player no mercado, né, como uma empresa que está fazendo parte aí do mercado, né, a gente precisa ser capaz de oferecer produtos ou serviços de qualidade. E também, para a gente se manter competitivo, a gente precisa cuidar dos custos, do dinheiro, né? E para isso a gente pode juntar várias coisas, né? Usar eficientemente os recursos. Que recursos? Água, energia, matéria-prima e todos os recursos que a gente precisa, a gente usar eles de forma eficiente para ter um menor impacto ambiental e satisfação de todos os envolvidos. Todos os envolvidos significa quem? Né? Fornecedor, né? O dono da empresa, os funcionários, os clientes, né? Parceiros de qualquer natureza, os vizinhos, sociedade, barará, barará, certo? Então, é importante que a gente cuide, né? Quando a gente está oferecendo alguma coisa para o mercado, a gente pensar em todas as partes da sociedade que estão envolvidas nisso, certo? E pensar na satisfação, né? Porque se a gente quebra essa cadeia, em algum momento a gente vai se dar mal, né? Então é importante que a gente tenha isso nos negócios, né? E por isso que a gestão da qualidade, ela é parte integrante da sustentabilidade, certo? Sustentabilidade, né? Sustentabilidade, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente pensa logo nas questões ambientais, né? Mas não é só isso, tá? Não é só as questões ambientais. A gente vai falar mais sobre sustentabilidade a semana que vem, mas uma coisa é certa, né? Sustentabilidade não é só meio ambiente. É meio ambiente, é economia, né? É a lucratividade também e é o social também, certo? Então, são esses três os pilares da sustentabilidade. Então, não é só meio ambiente, certo? E os impactos que isso causa no meio ambiente, certo? Então, que posturas, né, que a gente deve adotar, né, algumas das posturas que a gente precisa ou é bom que a gente adote, né, na empresa e que fazem diferença, né, nas questões de qualidade e sustentabilidade, certo? Verificar a origem da matéria-prima.
Gente, é garantir que os princípios éticos, né, sejam adotados também pelos seus fornecedores. É tipo assim, ó, se você compra sem nota, por exemplo, você não está garantindo um princípio ético, né? Porque, afinal de contas, você comprar um produto com nota é a lei, né? É a lei. Então, e garantir, por exemplo, tem umas coisas interessantes, né? Sobre a origem daquilo que a gente usa e que se a gente não se dá conta, ou se a gente não se preocupa com isso, né? Principalmente quando a gente está falando de empresa, a gente está arriscando se envolver em algum negócio ilícito, um escândalo, né? Eu já vi empresas, né? Vocês devem ter visto também o envolvimento de grandes marcas, né? De empresas e tal, e que se envolveram em escândalos. Teve um caso aqui no Brasil da Lojas Renner, né? Lojas Renner, que apreenderam um porão em São Paulo, onde eles estavam fabricando roupas com a marca da Renner e usando trabalho escravo. Eles usavam imigrantes ilegais, né? Imigrantes que vieram para o país em busca de trabalho e seguravam esses imigrantes num regime de escravidão. Mas o que apareceu na mídia, né? Não era claro, o cara que contratou foi preso e tal, né? E as pessoas foram libertadas e etc. Mas o nome que aparece na mídia é da Lojas Renner. Quem estava envolvido nisso? Só que a Lojas Renner dizia assim: ah, não, mas eu não sabia. Não interessa, né? É importante que você garanta que os teus fornecedores também mantenham os mesmos princípios que você se propõe a manter, né? Porque senão, daqui a pouco, né, você está envolvido. E tem vários casos aí de envolvimento com trabalho escravo. A Lojas Riachuelo teve envolvimento com casos de racismo. Olha o Carrefour, né? Com casos de racismo e etc. Então, verificar a origem. E o caso do Carrefour é uma coisa muito. Bem coisa de fornecedor, né? Eles contrataram uma empresa para fazer a segurança sem verificar, por exemplo, os princípios éticos adotados pela empresa. E se ferraram, tiveram que pagar uma indenização monstruosa depois, né, por causa dos casos de racismo e violência. Então, assim, verificar é justamente para que a gente proteja a nossa empresa desse tipo de coisa, né? Então, garantir que as empresas que você contrata, os fornecedores que você contrata, eles tenham os mesmos princípios que os seus, né? Para se garantir mesmo. Segunda postura, né? Seja um exemplo. O Deming, né? Que é o pai, o papa da qualidade, né? no mundo, né? Ele dizia que qualidade começa com uma vassoura, certo? A gente não consegue manter a qualidade de nada num ambiente sujo e desorganizado. Então, levem isso para a vida, né? Manter o ambiente limpo e organizado em qualquer coisa que vocês façam na vida, seja na empresa de vocês, na casa de vocês, né? Eu sei como é que é difícil, né? Um adolescente manter o quarto arrumado, né? Mas fiquem certos de uma coisa, né? A gente não consegue
ter uma produção de qualidade no meio da bagunça. É bem difícil mesmo, certo? Então, procure ser um exemplo, mantenha limpeza e ordem na sua empresa. Até porque, por exemplo, pensa você receber um cliente, né, num ambiente sujo e desorganizado. Pelo amor de Deus, né? É o mínimo que a gente tem que fazer, manter a ordem e a limpeza. Né? E a gente não pode ter medo de pegar uma vassoura e um pano para varrer e limpar a nossa empresa, não, né? Porque é isso aí. Muitas vezes a gente, quando começa uma empresa, você tem que fazer tudo mesmo, inclusive a limpeza. E o cafezinho e tudo, né? Envolva as pessoas para a qualidade, certo? Envolver as pessoas significa que todos os que trabalham na empresa têm que ser envolvidos, têm que ter esta noção, né? E entender que eles fazem parte do processo de qualidade, né? A qualidade a gente não faz num departamento. Qualidade a gente faz no dia a dia, com todo mundo, desde lá o dono da empresa até o funcionário. Todo mundo tem que estar envolvido. Ou você não tem uma gestão pela qualidade, né? Você não tem. Aliás, toda a estratégia da empresa, né? Tudo aquilo que a empresa define, e eu sei que vocês já fizeram lá no curso básico, né? A definição de missão, visão, valores, né, da empresa, vocês definiram isso. Garantam que os seus funcionários realmente entendam isso, né? Que os seus, que todas as pessoas que trabalham para a sua empresa, elas estejam envolvidas nessa questão de missão, de visão, que conheça, que entenda, que saiba, né? Porque essas coisas são importantes. Quando você define valores, por exemplo, para uma empresa, e é bem comum, se vocês entrarem aí nos sites de várias empresas por aí, eles têm lá uma definição de valores, certo? Ah, fala ética, né? Tem até uma norma que você pode até certificar em práticas éticas e anticorrupção. É bem legal, bem interessante, né? Mas tem. Então, assim, ó, quando a gente define valores, a gente tem que garantir que todos que trabalham na empresa, né, eles estejam alinhados com aqueles valores que a gente definiu. A gente e todas as pessoas que trabalham, certo? Treinar, né, os funcionários. Qualquer pessoa que trabalhe para você tem que entender como é que a sua empresa funciona e quais são qual é que é a sua missão, o que ela precisa fazer, quem são os seus clientes, né? É importante isso. Quando você contrata alguém, né? Mas eu trabalho sozinho. Ótimo, tenha você isso na sua cabeça, mas tenha também em mente que daqui a pouco você vai estar contratando alguém, certo? E isso tem que levar para sempre. Quando você contrata alguém, essa pessoa tem que entender qual é o objetivo da empresa, qual é que é a estratégia da empresa, né? Para que ela esteja também envolvida nesses assuntos. Ah, meu Deus, isso aqui a gente já falou várias vezes, né? Mas faça pesquisa de satisfação com o seu cliente. Você precisa, volta e meia, perguntar para o seu cliente se ele está satisfeito ou não, certo? É importante que a gente consiga entender o que o cliente pensa da empresa. E você só vai saber disso se você perguntar. Quando a gente faz compra, né, em qualquer, até compra pela internet ou coisa assim, tem lá depois, né, uma pesquisazinha lá, como é que você foi atendido, para que você realmente dê um feedback,
né? Que você diga como você se sentiu, como foi a sua experiência, né? E tal. É importantíssimo, tanto para quem compra como para quem vende, certo? E esse feedback dos clientes é que tem que nortear todas as estratégias de uma empresa, certo? Aquilo que os clientes estão pensando é muito importante. Aí que você vai saber se você está no caminho certo ou não, certo? E perguntar para o cliente sobre o produto e sobre o atendimento também, né? Porque a qualidade não se faz só sobre o produto, certo? É sobre tudo da empresa, tudo. Então é importante que vocês, que sistematicamente a gente faça isso, que a gente pergunte para o cliente como é que está, se ele está satisfeito, se está sendo bem atendido, né? Esse tipo de coisa. Se está satisfeito com o produto, se recebeu bem, se recebeu no prazo certo, essas coisas, sabe? Tem que perguntar. Sexta dica, né, de postura é que você acompanhe o desempenho da sua empresa constantemente. Quer dizer que você meça, que você tenha indicadores, que você tenha domínio dos números, né? Então, é importante que você tenha domínio dos números. O que é dominar os números? É eu saber, por exemplo, quanto que eu estou ganhando, quanto que eu estou produzindo, quanto que o meu cliente está satisfeito, né? Quanto que eu estou gastando, né? Os meus fornecedores estão me dando problemas, quanto que eu estou desperdiçando, qual é que é o meu desperdício, certo? A gente tem que se habituar a medir sempre, em qualquer situação. É tipo, quanto que eu estou perdendo, inclusive? Porque, assim, perdas são... as empresas têm perdas, tem sim. Só que é importante que a gente conheça e que a gente saiba, né? O quanto que está ganhando e o quanto que está perdendo também, certo? E para tomar as suas decisões, sempre use os dados e os fatos. Eu sei que a gente já falou sobre isso também, né? Mas é para reforçar que isso é uma postura que você tem que adotar na sua empresa. Sempre meça o desempenho, sempre, né? De qualquer forma, sempre saiba exatamente quanto você está vendendo, por exemplo, e quanto que você está ganhando. E para saber quanto você está ganhando, tem várias coisas que você tem que medir. Quanto que eu estou gastando, quanto que eu estou desperdiçando, tudo isso serve para você entender quanto que você ganha. 7, corrija sempre as suas falhas, né? Quando a gente identifica falhas, né, a gente precisa resolver, certo? Quando tem um problema, a gente precisa resolver. Imagina um cliente seu que reclama, né? Se o cliente reclama, você precisa atendê-lo da melhor forma possível. Muitas vezes, né, é mais fácil a gente ficar com uma empresa que te atendeu bem a uma reclamação. E outra coisa, né? Quando a gente reclama, é porque a gente quer ficar, porque a gente quer comprar de novo. Porque se a gente não tem a intenção de ficar com aquela empresa, o que a gente faz? Tchau, boa viagem, vou embora e vou procurar outro, certo? Quando a gente reclama, quando um cliente reclama de você, sempre tenha em mente que se ele está reclamando, é porque ele quer ficar. Então, faça de tudo para que ele fique com você. Não é porque ele tem uma reclamação que ele não vai voltar. Pelo contrário, dependendo da forma como você atende. E não só atender, não adianta ser querido só, né? Tem que ir lá e resolver o problema.
Se ele reclamou que recebeu o produto, sei lá, recebeu com atraso, por exemplo, sei lá, eu prometi para entregar dia 10, entreguei dia 15. Caramba, atrasou 5 dias. Eu preciso, a empresa, o que, que tem que fazer num caso desse? Assim, entender por que, que atrasou essa entrega, né? E que deixou o cliente insatisfeito. Então, eu tenho que corrigir essa falha, este problema, para que ele não aconteça de novo. Porque, ó, tem coisa pior do que você reclamar, né? Até ser bem atendido e faz mais uma compra e acontece de novo. É horrível, né? Então, a gente precisa tomar cuidado. Quando tem problemas, e não é só quando o cliente reclama, é quando a gente tem problemas internos também, certo? Quando a gente detecta, olha, tem um problema aqui, né? Sei lá, mas o meu produto aqui é só um aplicativo, ou é um game e tal. Mas tem uma falha aqui. Tem uma etapa aqui que não está funcionando legal. Você mesmo detectou, ninguém reclamou, certo? Corrija, corrija logo, no menor tempo possível. E se você tiver várias coisas para resolver, coloca por prioridade. E lembra que o cliente é sempre prioridade, né, dentro de uma empresa. Então, soluciona tudo por ordem de prioridade. Começa sempre com o problema mais crítico, aquele que te causa mais perda, né? E vai resolvendo. Né? Não é que a gente não possa ter problemas. A gente tem problemas. Né? A qualidade está em como a gente resolve esses problemas, certo? Aliás, o dia a dia, né, da gestão da qualidade é detectar, corrigir problemas e evitar que eles aconteçam de novo. O mesmo problema não deve acontecer de novo, certo? Você pode ter outros, né, mas não o mesmo. Que é bem importante que a gente corrija as falhas assim que elas acontecerem. Quanto melhor a sua qualidade, melhor o seu preço. Vejam que a gente está falando melhor o seu preço e não maior o seu preço, certo? Nem sempre o produto ou a empresa que tem mais qualidade tem o maior preço, certo? Claro que existem, né? Existem, por exemplo, quando a gente fala em, sei lá, artigos de altíssimo desempenho, eles em geral custam mais caro, certo? Mas se a gente está pensando num nicho de mercado, por exemplo, assim, sei lá, meu cliente é classe A, então eu tenho produtos de luxo, certo? É para clientes classe A. Ok, o preço é alto já, né? Mas isso não significa que seja a melhor qualidade, né? Não significa. Nem sempre a melhor qualidade é o maior preço. Agora, se eu tenho um produto de qualidade, se eu tenho uma empresa que está alinhada com os princípios da qualidade e que seja isso, e que isto seja reconhecido, né, pelos clientes, vocês passam a gente passa a ter preferência nas compras e mesmo que o teu preço não seja o mais baixo, certo? Então, quando você tem a melhor qualidade, o seu preço é melhor, mesmo que ele não seja o mais baixo. Às vezes, os clientes, para você evitar uma dor de cabeça, você até paga um pouco mais caro, certo? E acontece muito isso, né? Quando a gente vai comprar um produto, eu desconfio muito quando eu vejo produto de muito baixo preço, eu digo, será? Eu desconfio, desconfio. Então, assim,
Se você tem uma coisa de alta qualidade, você pode, inclusive, cobrar um pouco mais caro que os seus clientes vão pagar, certo? Aqui o tal do PDCA, né, que a gente falou antes, né? Planejar. Oi, eu acho que o preço tem que ser justo de cara. Por quê? É muito complicado, né? Pensa no primeiro cliente que comprou o teu produto, certo? Primeiro cliente que comprou o teu produto, pagou 10, certo? Daqui a pouco você tem 500 clientes e aí vai pagar 12. E ele diz assim, ué, mas não mudou nada? Por que que agora custa 12? A não ser que você faça um... O preço tem que ser justo desde o início. Desde o início. Porque você ter mais clientes, né, é, é, não significa que você já possa cobrar mais caro, né? Isso não seria justo, porque o risco que você tem de perder os clientes que você já tem, aumentando o preço só porque você tem mais clientes, é grande. Então, o teu preço ele tem que ser o preço justo, sempre, né? Sempre. Ora, eu posso. Ah, uhum, sim. Agora, o que que você pode fazer? Tipo, promoção de lançamento. Aí sim, aí você pode fazer mais barato, certo? Ah, sei lá, promoção de lançamento. Ok. Ó, promoção de lançamento. Outra coisa que dá para fazer, por exemplo, assim, se o teu produto ainda não tem confiança, né? Você escolhe um público e diz, olha, estou com este produto aqui, estou escolhendo vocês para serem os primeiros clientes. Vou fazer um preço especial por este período, né? Para que vocês deem o aval. Mas estou fazendo esse preço especial. Seja claro, honesto, né? Sempre com o teu cliente, né? Porque, claro, assim, ó, se você vai melhorando o seu produto, eu coloquei uma funcionalidade a mais, ok? Justifica você aumentar o preço. Aí sim justifica, né? Porque daí eu melhorei, eu fiz alguma coisa, eu fiz alguma modificação. Aí sim, aí você pode mudar o preço, né? Com certeza. Mas eu entendo que é bem complicado. Eu ficaria muito chateada se eu compro um produto e daqui a pouco, só porque tem mais clientes, o produto aumenta e então ele não levou em consideração eu ter participado do início. Ah, você pode, sei lá, ter sei lá, um cliente especial ou coisa parecida, uma estratégia diferenciada para os primeiros clientes. Os primeiros 100 clientes vão pagar menos. Pode ser, né? Daí sim. Mas deixa claro que você está fazendo mais barato para os 100 primeiros clientes. Daí ele sabe, quando passar dos 100, o preço já vai aumentar, certo? Vamos lá. E por último, a gente pode usar, né, os critérios de certificação dos produtos ou serviços e ou do sistema de gestão da qualidade, certo? Então, a certificação, qualquer certificação de qualquer natureza, e a gente vai ver algumas daqui a pouco, qualquer certificação de qualquer natureza, né, é
a garantia de que a tua empresa está cumprindo alguns requisitos, sejam eles da empresa, que seria um sistema de gestão da qualidade, ou do produto, certo? E a certificado é sempre alguma coisa que alguém de fora te deu. Então, é uma avaliação externa, independente. E por isso que é tão importante ter certificado, certo? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que olho muito essa questão das certificações, porque a certificação, ela dá um reconhecimento para aquela empresa, e de que aquela empresa está adotando algumas práticas, né? As normas mais famosas, né, de gestão da qualidade são as normas ISO 9, da série 9000, né? A ISO 9001, né? E tem um reconhecimento internacional. Então, por exemplo, para quem vai exportar, né? É importante. Agora, tem outras normas, por exemplo, que são específicas para alguns setores, né? Outras certificações específicas para alguns setores aí, e que também são normas de qualidade, né? Eu sempre penso em quem trabalha com essas questões de informática, né? Tem norma específica para isso, né? De segurança da informação, né? Que são normas de qualidade também, e que te dão uma garantia, né? Que dá uma garantia ali para os teus clientes de uma segurança, na verdade, né? Para os teus clientes. Então, sempre que possível, né? Sempre que possível, uma certificação é uma garantia, é um reconhecimento, certo? Mas e não precisa ser uma grande empresa, certo? Para se certificar. As certificações, elas são para empresas de qualquer tamanho. Pequena, média, grande, né? Tem empresa de 2 funcionários que tem certificação, né? Tem empresa de 1 funcionário, né? Que é a consultoria, por exemplo. Tem um amigo meu, não, na empresa dele são 3 pessoas, e eles são certificados. Tem certificação também. Então, não é o tamanho da empresa que diz, né? Que fala sobre o quanto se ela pode ou não ser certificada. Bom, que importância tem, né, essas certificações, né, pela qualidade, né? Vamos ver que tipos de certificações a gente tem, né? Certificação de sistemas da qualidade são aqueles que valorizam a qualidade como um todo, nos processos internos, nos produtos, nos serviços, né? É aquelas que garantem que você ter esse certificado garante que a sua empresa, certo? Está trabalhando dentro dos padrões, os processos na sua empresa são executados dentro de os padrões de qualidade, certo? Certificação de sistema da qualidade não pode ser atrelada ao produto. Eu ter uma certificação de sistema da qualidade não significa que eu tenha o melhor produto, certo? Isso não é... Uma coisa não tem... Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, certo? Então, não significa... Então, se vocês conhecem alguém que seja certificado ISO 9001, não significa que tenha o melhor produto, tá? Isso não é garantia da qualidade do produto. Significa que a empresa, né, tem práticas de qualidade. Agora, eu posso ter lá sei lá, eu estou fazendo um produto para bem popular e de baixo custo, certo? Então, a qualidade exigida para aquele público é aquela. Então, não significa que seja o melhor produto. E eu sou certificado, isso não significa nada, certo? Certificação de sistema de gestão da qualidade. E tem certificações que são de produto, né?
E que certificações eu tenho de produto? O que eu posso certificar no produto? A certificação de produto pode ser voluntária, quer dizer, quando a empresa quer certificar um produto, certificado sempre tem um padrão, certo? Então, eu tenho um padrão e o certificado é assim, ó, vem alguém aí de fora e vê assim, ó, ok, isso aqui cumpre o que está escrito neste padrão. Esse padrão pode ser um procedimento, uma norma, né? Ou mesmo uma legislação, por exemplo. As certificações que são compulsórias são aquelas que são obrigatórias. Existem produtos em que necessariamente tem que estar certificados. Por exemplo, brinquedos. Brinquedos, todos os brinquedos, para serem comercializados no Brasil, por exemplo, eles precisam estar certificados. E se vocês olharem, né, qualquer brinquedo que vocês comprarem ou olharem numa loja, né, vocês vão encontrar lá um selinho do Inmetro, que é um selinho de qualidade, é o selinho de que aquele brinquedo foi certificado, certo? Está lá na embalagem do produto. É obrigatório, senão não pode circular, não pode ser comercializado no Brasil. Então, se você tem intenção de fazer brinquedos, lembre-se que você tem que certificar o seu produto, né? Outras coisas que têm que ser certificadas, materiais elétricos, né? A maioria dos materiais elétricos precisa de uma certificação também. É obrigatório, né? Que outros produtos? Vidros, né? Vidros, vidros esses de casa, vidro de box de banheiro, vidro de carro, né? Tem que ser certificado. E tem lá os critérios de qualidade ali, são definidos por uma portaria do Inmetro. Então, ela tem força de lei, de legislação. Cesta básica é certificada, vocês sabiam disso? Aquela cesta básica que são vendidas como um pacote, né? Como uma cesta básica mesmo, ela precisa de certificação também no Brasil. A certificação envolve o quê? A quantidade de produtos, né? E a qualidade, os tipos, né? Então, por exemplo, assim, sei lá, o arroz tem que ser o tipo tal, né? Para fazer parte da cesta básica. Arroz, farinha, óleo e tal, eles têm os tipos lá e tem que fazer parte disso. As quantidades mínimas, né? Para ser uma cesta básica, tem tudo isso, né? Tudo isso. Interessante. Cesta básica é um troço interessante. Eu descobri, deixa eu ver, faz uns 10 anos. Antes disso, não sabia que precisava de certificação, mas precisa, certo? Então, e tem outras certificações de produtos que podem ser voluntárias. Então, não é obrigatório, mas o empresário quer, o empresário ou eles ou forma-se um grupo, né? Um grupo, uma associação, né? Uma fundação, né? Acontece muito com artesãos, né? Que querem certificado de procedência, um certificado de origem, a gente já vai ver alguns, né, e que querem certificar ou se diferenciar no mercado e montam os critérios. E aí o governo é que reconhece se isso pode ou não pode ser certificado. Sendo possível, você recebe aí o direito de usar aquele selo de certificação, que é bem legal, bem interessante, certo? Então, o certificado é sempre um documento na qual algum órgão governamental, né,
e de algum país, mas aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem, para a maioria dos certificados, as certificações, tanto as compulsórias como as voluntárias, tipo ISO 9001, que são voluntárias, né? O órgão do governo responsável por essas certificações, não é ele diretamente que faz esta certificação, mas é ele que avalia, né? Que acredita, né, as instituições que vão fazer, que vão emitir esse certificado. Aqui no Brasil, esse órgão é o Inmetro, certo? É o Inmetro. Então, se você vai se certificar ISO 9001 aqui no país, a, a organização que vai lá fazer a certificação da sua empresa, ela tem que ser antes ter sido autorizada lá pelo Inmetro para fazer essa certificação, certo? Mas existem outros certificados que eles são emitidos por órgãos do governo, federal ou estadual. Tem alguns casos, né, que é emitido por um governo estadual mesmo, certo? Mas a maioria é governo federal mesmo, certo? Então, é um documento em que o governo, certo? Te diz que você sim, você segue aquela norma de qualidade, aquele processo de qualidade, você mantém o padrão daquele processo ali, e você sim merece ter um certificado, certo? É muito comum, quando a gente adota essa medida ou quer se certificar, é para a gente ter um diferencial no mercado, certo? E para se mostrar, para se diferenciar de alguma forma, né, no mercado. Então, tem vários tipos aí de certificados, certo? As principais vantagens da gente ter, né, um certificado de qualidade é reforçar a confiança, né? Os clientes ficam mais confiantes, porque, afinal de contas, se você tem um certificado, foi alguém de fora da sua empresa, um órgão aí autorizado por um órgão governamental ou o próprio governo, né, que avaliza aí a sua, a sua certificação. Então, é bem interessante, reforça a confiança, principalmente internacionalmente, né? Se você vai exportar, é bem interessante que isso seja feito. Fazer a diferença entre os concorrentes, né? Para você se diferenciar de alguma forma, para aumentar a sua competitividade, porque você, afinal de contas, quando a gente se certifica, tu tem que estabelecer um determinado padrão, né? Um padrão de trabalho, certo? E isso acaba reduzindo os teus custos. Quando a gente estabelece padrões e a gente automaticamente reduz os desperdícios, né? E acaba baixando os nossos custos, certo? Reforça a imagem também, né? Olha, esta empresa aqui está certificada, né? Facilita o acesso aos novos mercados, principalmente para quem exporta, né? Mas muitos ramos de atividade aqui no Brasil mesmo valorizam muito a certificação. Então, é importante a gente ficar de olho nisso, né? No ramo que a gente trabalha, isto é valorizado? Sim ou não? Certo? E também, né, quando a gente tem um certificado, o nosso cliente também tem a certeza, porque todas essas certificações, né, qualquer uma delas, ela traz consigo, né, o cumprimento de práticas de requisitos legais e regulamentares, né? Então, você ter um certificado também significa que você tem uma atuação responsável em termos de cumprimento de requisitos legais, né? De cumprimento da lei, certo? Tudo certo até aí?
Bom, vamos ver alguns casos, né? Vamos ver alguns casos, né? Essa história, por exemplo, é para a gente perceber que a gente não precisa ter um grande negócio e nem uma super empresa, né, para ter um certificado. Esse caso diz bem isso. Essa a Petrúcia, né? É interessante conhecer a história, né? E como que um certificado de qualidade fez diferença no negócio de bordado. A Petrúcia é uma bordadeira e ela faz um tipo de bordado que é o bordado filé. Bordado filé é esse tipo que está aparecendo aqui nessa imagem, né? O bordado filé, ele é típico da região de Alagoas, certo? E aí, o que a Petrúcia fez, né? Ela entendeu que, para se diferenciar nesse mercado, como assim, ó, muita gente pode fazer bordado filé. Ela diz assim, tá, mas esse aqui não era o original de Alagoas. Então, o que a Petrúcia fez, certo? Ela buscou montar uma associação, né, de artesãs, e elas estabeleceram, então, um processo que é o original daquela região de Alagoas, né? Daquela região de Alagoas, e buscaram uma certificação. Hoje, o bordado filé daquela região, ele tem um certificado de original, um certificado de origem. Ó, este aqui, então, tem na etiqueta lá do produto do bordado, tem uma etiqueta dizendo: este é o bordado filé da região da Lagoa, das Lagoas lá, Manga, não me lembro o nome lá, né? Que vem lá de Alagoas. Esse é o original. E custa mais caro e está presente em todas as lojas do país, né? Em diversas lojas no Brasil, esse original. E ele custa mais caro que os outros. E as pessoas pagam, porque este é o original. Ele tem um certificado de que este é de origem de Alagoas, daquele local. Vamos dar uma olhadinha num videozinho da dona Petrúcia, que ela vai contar a história. Então, né, gente, assim, na verdade,
Ai, peraí, só um pouquinho. Só um pouquinho, pessoal, tá? Desculpa! Desculpa aí. Deu um probleminha aqui, tava começando um outro negócio. Mas o que, que é importante a gente dizer, né? É que nesse caso aí é uma associação de artesãos. Eles definiram uma região, né? Que os bordados provenientes dessa região e feitos por essas bordadeiras que seguem aí, que participaram desse treinamento, que seguem aquele padrão, né? Que é estabelecido, que foi estabelecido aí, foi criado por elas, por eles mesmos, sabe? Tem o direito de usar o certificado de origem. E assim como esse, né, gente, tem muitos, muitos, muitos outros, né, certificados de origem. Vamos ver mais alguns aqui, né, para a gente ter uma ideia, né? Por exemplo, alguém já ouviu falar nos doces de Pelotas? É famosérrimo doce de Pelotas, né? Pois é, o doce de Pelotas também tem uma indicação de procedência. Tá vendo esse númerozinho que tem aqui no selo? Esse número aqui significa que aquele doce faz parte da associação das doceiras lá que produzem. Oi, ué, eu não tava, né? Poxa vida. Tá bom. Ai, meu Deus. Tá aqui. Doce de Pelotas, né? O doce de Pelotas é também uma tem uma indicação de procedência, certo? Então aqui as doceiras lá, né? A gente vai já vamos ver aí um, um videozinho sobre como é que isso aconteceu. Mas também é uma indicação de procedência. E então, o doce de Pelotas, ele é considerado, inclusive, patrimônio imaterial do país. É uma coisa incrível. E é um doce, né? É maravilhoso. Que mais que a gente tem aqui, né? Nos doces de Pelotas? Queijo canastra, vocês já ouviram falar? Queijo canastra também tem uma indicação de procedência. Tá vendo esse número que está aqui? Esse número que está aqui é um certificado. É o número que este produtor aqui, este produtor usa esse número. Essa doceira aqui usa esse número. Se você pegar doce de outra doceira, é outro número, certo? Então, quando você faz parte, né, dessa. E não é assim, eu vou produzir o doce e vou fazer. Você precisa passar por uma avaliação para ganhar esse certificado e ter o direito, e aí você ganha esse número, que é o seu número, né? Que é o seu número. Você passa pela avaliação e ganha um número que é seu. Queijo canastra. As panelas de barro da região de Goiabeiras, que é Minas Gerais e Espírito Santo, certo? Tem uma região, que é a região das goiabeiras, que fazem panelas de barro de forma artesanal. Também tem uma indicação de procedência, certo? E, nossa, se você comprar uma panela de barro aí, sei lá, na Amazon, não, ela não custa tão caro. Você compra uma dessas, ela custa assim, ó, 5 vezes mais do que.
E vende, e muito. Claro que elas são artesanais, né? E são feitas pelo processo que o processo que está definido lá, né? Para ter essa indicação de procedência, para ter essa indicação aqui de procedência, você precisa seguir o processo, né? O processo que está definido lá. Que mais? Vários outros. Quem conhece esse aqui, ó, Orgânico Brasil? Orgânico, produto orgânico. Qualquer produto que é orgânico, ele leva esse selo aqui. Para levar esse selo aqui, ele precisa ter passado por uma avaliação, né? Então, essa avaliação, claro, existe para o produto ser considerado orgânico, ele tem que ter passado por uma avaliação, certo? Porque daí tem certas coisas que são proibidas, né? Que não, você não pode ter o uso de algumas substâncias, né? Algumas substâncias são proibidas, daí não pode para ser considerado orgânico. E aí você recebe esse selo, né? Então, os produtos que você compra e que são orgânicos, deveria ter esse selo, né? Para ser orgânico, para ter o direito de ser chamado de orgânico, ele tem que ter passado por essa avaliação. Outra que tem aqui, carne carbono neutro, onde o gado, né, é criado sob baixa geração de carbono, certo? É um selo também. Vale dos Vinhedos, tem uma indicação de procedência também, ó, Vale dos Vinhedos. Está vendo esse número aqui? Esse aqui é o número desse produtor. Para botar o selo lá Vale dos Vinhedos, né, também eu tenho que ter passado por uma avaliação. E um certificado é sempre isso, certo? É você passar por uma avaliação e receber o direito de usar um selo, né? Um selo. Então, tem várias coisas que não são coisas grandes. Por exemplo, doce de Pelotas, cada doceira na sua casa, ou, às vezes produzindo em casa, como nós vamos ver, o queijo canastras, que são 7 municípios, que é da região da Serra da Canastra, em Minas Gerais, que produzem o queijo por um determinado processo que passou por essa avaliação e tem o direito de usar a queijo canastra, certo? Queijo canastra. Beleza? Vamos ver um outro videozinho pra gente sobre os doces de Pelotas, que é bem legal, bem interessante.
Legal, né, gente? São coisas que é para a gente perceber, né, de que um certificado, assim, ele pode dar um diferencial muito grande, né? A questão do doce pela... O queijo canastra o valor é bem mais alto do que os queijos comuns, né? E, claro, assim, o que que isso garante para o cliente? Garante que aquele produto ele foi produzido dentro de um padrão de qualidade,
certo? Então, isso é bem legal e bem interessante. A ideia de trazer isso para vocês é para dizer que assim, a gente não precisa ter uma grande empresa e um produto super, super, né? Para ter uma certificação. Existem outras, né, que são também certificações e que te, normalmente trazem já um diferencial, né? Como é o caso do doce de Pelotas, né? O doce de Pelotas é realmente um diferencial. Essa origem, né? Pelotas é conhecido, tem até uma feira, né? Que é a Feira Doce, né? Agora não está acontecendo por causa da pandemia, mas 2019 eu acho que teve. 2019 eu fui na Feira Doce, inclusive. Muito legal, né? Cada doce maravilhoso. Ai, é maravilhoso. Pastel de Santa Clara é a coisa mais maravilhosa do mundo. O melhor doce que eu já comi na vida é aquele que ela estava fazendo aí. Sim, é. Em Pelotas, se você for, não deixe de comer o doce, né? Tem por tudo. Tem, não precisa ser na Fena Doce. Eu fui na Fena Doce porque estava em Pelotas durante a Fena Doce, mas é muito legal mesmo. E o doce de Pelotas é realmente um diferencial. Ele é realmente muito bom, né? Claro que tem doces bons também, mas então, este é o legítimo doce de Pelotas, né? E ele custa bem mais caro, com certeza. Mas é bom, certo? Bom, pessoal, seguinte, para a semana, né? Para a semana, nós temos aqui como tarefa, né? Eu quero que vocês selecionem pelo menos 3 daquelas 10 posturas, né? Que a gente viu em aula, que você pode aplicar no seu negócio, certo? 3 daquelas 10 que você pode aplicar. E baseados nos exemplos apresentados, na sua opinião, então, qual é a vantagem de se ter um certificado de procedência? Beleza, pessoal? Tudo certo? Então, né? Bora fazer aí a tarefa. Ainda tem um tempinho aqui, dá para vocês fazer hoje mesmo, certo? Beijinho caramelizado. Ele é de coco, né? Uhum. Aqui a gente chama de caramelado. Não, é, sim, sim, sim. Aqui nós chamamos de caramelado aquilo. É muito bom. Ele é um doce de coco e ovos e coberto com é uma calda de caramelo, mas fica durinho, né? Ele é sequinho. É maravilhoso aquilo. Maravilhoso. Eu amo. Aqui em Nova Prata tem uma doceira muito boa, que faz esse doce assim na perfeição. Porque esse doce, se você deixar muito tempo ali ou deixar fora da geladeira, ele vai derretendo o caramelo, né? Em geral. Mas o dela não derrete o caramelo. É uma coisa impressionante. Mas é bom. Mas tem o negócio da calda de caramelo. A calda de caramelo não é uma coisa tão simples, não, de fazer. É aquela que você cobre. Mas o doce em si não é tão difícil, não, de fazer. E sabe que esses doces de Pelotas, né, que eles são, em geral, doces de ovos, né? E são doces portugueses, né? Tem um negócio interessante, né, que
a história de como é que esses doces surgiram, né, em Portugal. Em Portugal tem vários locais, né? Tem, por exemplo, e que eles chamam o pastel de Belém, né? O pastel de Belém, ele é um doce de nata, né? Mas o pastel de Belém é famosérrimo no mundo. E, inclusive, isso é uma certificação de procedência. Então, por exemplo, ali em Pelotas eles fazem esse pastel, mas esse pastel, esse doce, e eles têm que chamar ele de é, pastel de nata, porque pastel de Belém não pode. Porque o pastel de Belém só pode ser usado esse mesmo, o doce. Esse mesmo o doce. O pastel de Belém só pode ser usado para aquele que é produzido no Mosteiro de Belém, lá em Portugal, né? Então, você até pode produzir champanhe, por exemplo, né? Champanhe é uma marca também. É uma certificação de procedência. Essa bebida espumante produzida na região de Champagnat, na França. Só essa é champanhe, o resto não é champanhe, isso que a gente toma aqui, né? Quer dizer, isso não impede que vocês já tenham bebido, vocês não, porque vocês são menores de idade, né? Espero que nunca tenham bebido ainda um espumante, porque vocês são menores, não devem beber álcool, né? Mas o que se produz aqui, por exemplo, são espumantes. Vocês podem olhar, não tem ninguém que chama de champanhe, né? Não tem ninguém. Por quê? Porque não pode. É só aquele que é produzido lá. Mas na região de Champagnat, na França, só lá se produz champanhe. Os outros lugares produzem espumantes, né? Porque todo mundo chama de champanhe. Mas pode olhar a embalagem. Na embalagem vai constar espumante. É espumante. Que todo mundo chama de champanhe, mas não é. Não é. Não é. O champanhe é só aquele produzido lá em Champagnat, na França. Certo? Mas a história dos doces de ovos, né? Eles nasceram nos mosteiros de Portugal. Nos mosteiros mesmo. E a história é bem interessante, né? Antigamente, todas as roupas, né? Das freiras e dos padres, né? Dos religiosos, ela era engomada. Então, tinha várias partes engomadas, aquelas roupas que as freiras usavam, né? Aquela parte branca que era totalmente engomada. E as roupas dos padres também, né? Eram engomadas. E aí, para engomar, eles usavam claras de ovos. Para engomar as roupas, né? Elas eram engomadas com claras de ovos. É nojento, mas era engomado com clara de ovo. Primeira. Hã? Engomar é deixar a roupa dura, sabe? Sei lá. Ai, ai. Então, elas eram engomadas com claras de ovos e sobravam as gemas. E aí nasceram os doces, esses, de ovos. E esses doces de ovos, eles são feitos com as gemas. Você viu que ela separa, né? Clara é usada para outra coisa, mas não para isso. Para esses doces aí, é as gemas de ovos que eles usam mesmo, né? Gemas de ovos. É nojento mesmo, se pensar que engomar roupa com clara de ovo. Mas a minha mãe, ela engomava lençóis, claro que não era com clara de ovo, né? Daí tinha um outro negócio chamado goma. Ela engomava com polvilho. Polvilho. Polvilho e água. Sim, isso. Não, não. Polvilho é que aquele biscoito é feito com polvilho.
O polvilho é o pozinho lá, né? O polvilho em água, se você dissolver polvilho em água, você coloca a roupa dentro e seca, ela fica dura. E aí você passa, ela fica aquele durinho, engomadinho. Camisas eram engomadas, as golas, sabe? Hoje, para a gola da camisa ficar durinha, o que eles põem? Eles põem um plástico por dentro, né? Para ela ficar durinha, gola de camisa, né? Mas antigamente não tinha isso. Aí eles engomavam para deixar durinha. Engomava a roupa toda. Lençóis eram engomados e depois passados para ficar firminho, sabe? Hoje usa lençol de malha, pensa que vai engomar, né? Mas as roupas eram engomadas para ficar mais arrumadinha mesmo, né? Ficar arrumadinho. Mas engomar com clara de ovo era nojento. Mas era assim. Engomava com clara de ovo mesmo. Engraçado, né? É nojento. É nojento, mas é legal. É legal saber essas coisas, né? É diferente. Então, para ver como tem várias coisas dessas, né? Várias essas certificações de origem e que podem ser utilizadas aí para N coisas, né? N coisas, né? Essa da champanhe também, o pastel de Belém. Todo mundo conhece como pastel, é o mesmo que a champanhe, né? Você vai lá em Pelotas, por exemplo, e pede um pastel de Belém. Eles vão te dar. É o pastel de Belém. Só que eles não podem chamar de pastel de Belém, por exemplo. Não pode botar na embalagem, por exemplo, aqui tem pastel de Belém. Não, é pastel de nata. Não é o pastel de Belém. O de Belém é só aquele produzido lá no Mosteiro de Belém. E o de Santa Clara, que também é produzido, ele foi, a origem dele é o Mosteiro de Santa Clara, em Portugal, só que ele se não tem a certificação, então ele pode ser usado pastel de Santa Clara. Né? Viu que ela tem até ela tinha até no, no avental dela, né, estava escrito pastel de Santa Clara, que é a especialidade. Esse doce realmente deve ser muito difícil de fazer, porque aquela massa, ela é muito fina, muito fina. Não tem como, sério, é muito fina aquela massa, muito fina mesmo. É sério. Parece um papelzinho de seda, assim, de tão fininha. Mas é maravilhoso, muito bom. Que doce bom. Vamos comer doce, agora me deu vontade de comer doce. Ainda bem que eu não tenho nenhum em casa. Que delícia. Pipoca é bom, né? Oi, pre- pregunte. Hum, não é o dólar, né? Uhum. Do Kuwait? Ah, esse eu não sabia também. Eu achei que era o iene. Não faço ideia. Eu achei que era o iene, que é o iene é o Japão, né? Olha, melhor a gente não ir para lá, né? Melhor não ir para o Kuwait, então. Eu também não ia querer ir, eu acho. Petróleo, né? Uhum, sim. Sim. O Kuwait está em cima de um gigantesco poço de petróleo. Toda a economia do Kuwait é o petróleo. É, é.
Sim, ninguém compra essa moeda. É que ninguém quer É, ir para o Kuwait, né? Diz que é, o Kuwait, por exemplo, assim, ó, eles não têm a produção de alimentos lá é irrisória. Eles não conseguem porque o solo é muito arenoso, né? Então eles não, é, eles têm uma produção eles importam quase todo o alimento que eles consomem, porque a produção deles as terras não são férteis, né? E é um país muito rico, claro, assim, ó. O Kuwait, assim, ó, quem que é rico? É os donos do petróleo. O povo é pobre, como em qualquer lugar. Em outros lugares também, né, do Oriente Médio, na Arábia, e esses lugares onde o petróleo é a base da economia, né? Na verdade, aí o petróleo é toda a base da economia, né? Sim, sim, a base da economia de lá. Eles, na verdade, é totalmente assim, ó. Eu não sei quanto por cento da economia do Kuwait é no petróleo, mas é muito. É assim, ó, é quase só petróleo que eles têm. E eles importam quase todo o alimento que eles consomem, porque eles não conseguem cultivar lá, né? Porque o solo é muito ruim mesmo. Então, eles não conseguem cultivar. É interessante. É um paizinho interessante. Mas ninguém vai fazer visita no Kuwait. É, é. É. Aliás, né? Caramba, tia. O preço do petróleo tá horrível. Tá bom, Eduarda. Beijo. Boa noite. Quitando? Tá bom, então. Valeu. Tá bom, Pietro. Até. Tchau.